gravação vai ser curtinha. Hoje são 9 de novembro, nosso encontro vespertino da disciplina COM 330, Oficina de Fotografia, no semestre letivo suplementar. E, para esse momento, a gente tinha o texto Movimento, né, do livro Narrativas Visuais, a narrativa visual, do Bruce Bloch, e o filme Bang Bang, do Andrea Tonati. E aí, vocês conseguiram ver alguma conexão entre esses dois elementos? O texto e o filme? Vocês assistiram o filme? Bang Bang? Estou vendo que não vi. Quando eu apresento os exercícios, né, eu apresento com imagens do filme, normalmente, do filme que a gente vai trabalhar, né? Então, pelo menos aquelas imagens do exercício, elas são do filme, né? Dali dá para tirar alguma coisa, né? Basta ver metade do filme, ou até menos, né? Dar uma sacada no filme já ajuda, porque o que a gente está falando é da fotografia, né? Professor, desculpa, eu tinha tirado o fone. Eu vi o filme, professor, me deu muita angústia, porque eu não consegui entender direito, mas eu percebi bem claro a movimentação da proposta que você passou na atividade. E isso ficou bem claro para mim. Agora, o filme me deu agonia, sério. Eu assisti até o final. Eu entendi, logicamente, a proposta de movimentação. Ficou bem bacana, mas aquele roteiro todo ali, eu fiquei meio indignada. Indignada porque... Porque, professor, me explica o que era o filme. Eu estou me sentindo muito ignorante agora. Porque tinha os bandidos que estavam detonando lá na cidade e tal. E aí eu me perdi na metade do filme, mas eu estava prestando atenção nos enquadramentos. Só foi isso. Tem os bandidos, tem o Pereio, né? O Pereio é um personagem já, por si só. E tem uma perseguição ao Pereio. E tem o Pereio e questões românticas. É a fórmula do cinema de ação americano, do cinema... Isso tem uma crítica muito forte a tudo, não é? Porque foi do período do cinema... É cinema novo? Algo relacionado ao Boca de Lixo, alguma coisa assim, a linguagem. Ele é um pouco o Andrea Tonati, ele é da geração ali dos Ganzerla, né? Talvez acho até um pouco mais novo do que os Ganzerla. Ele talvez, nem sei se ele é muito relacionado, eu acho que ele não é muito relacionado à Boca do Lixo em si. O Andrea Tonati, eu acho que ele tinha uma produção mais vinculada às produtoras mesmo, né? Um cineasta mais... que trabalhava mais comercial, né? E aquele tipo de cinema, né? É um cinema muito ao gosto de uma juventude da época, né? Um cinema que, assim, não quer ser o cinema comercial, assim, no sentido do cinema narrativo clássico, né? O cinema narrativo clássico, ele não é nem considerado cinema naquela época pela juventude, né? Geração Paissandu, enfim, é um tipo de filme que tem um público nacional, né, muito ligado a uma juventude intelectualizada, e um cinema internacional também intelectualizado, né, cinéfilo e tal, né? É o que a gente estaria classificado como filme de arte, né, que é diferente, talvez, dos filmes da Bel Air, que são engraçados, que eles são eles
São filmes que jogam tudo para o alto e são exibidos no circuito Severiano Ribeiro, assim, né? E brincam com a coisa do um filme com um título forte, atores da moda, né? E circuito, né? Os filmes da Bel Air, né? O Sem Essa Aranha, ele não foi exibido porque o Bressani e os Ganzerla tiveram que sair do país, né? Então levaram o filme para ser cortado, para ser editado no exterior. Mas no caso do Sem Essa Aranha, né? Foi o Sem Essa Aranha e é um outro sobre, como é que é? É um sobre empregadas domésticas que matam as patroas, também foi editado fora, né? Cuidado, Madame, do Bressani. Mas os filmes anteriores, todos da Bel Air, eram filmados e exibidos no cinema e tinha público. Matou a Família foi ao cinema, né? Todos eles tinham público, né? Tinha essa proposta de ocupar o mercado. O André Tonati é isso, né? É um filme, você vê que ali existe um prazer pelo cinema, pelo fazer cinema. Então, não existe um... A ideia é a emoção do movimento de câmera, tem uma picardia, né? Tem um humor que não é um humor da rádio, né? Aquele humor da escolinha do professor Raimundo, né? Que é uma coisa de rádio que vem lá da década de 20 e que continua até hoje, né? Então, eles não queriam isso, não queriam essa coisa mas, ao mesmo tempo, dialogavam com isso. Talvez os Ganzerla mais do que o Tonati nesse filme. Mas o Tonati está ali, fazendo um filme com os ingredientes do cinema de ação, típico cinema de ação norte-americano, mas que foge. Que foge justamente por uma proposta de... E não é uma proposta, talvez, nem construtiva, no sentido de que não, vamos fazer uma coisa que vai se reproduzir. Essa ideia do cinema enquanto obra de arte. Cada filme ele é aquele filme em si mesmo, né? Você não vai ver um Bang Bang 2. Não é esse o objetivo. Talvez até pudesse ter, né? Aqui em Salvador, a gente tem o caso do Meteorango Kid, né? Que tem uma continuação, né? Que é o Caveirinha My Friend. Mas isso é um gosto de ir ao cinema diferente. Né? Eu sou de uma época que eu acho que eu peguei um dos últimos momentos dessa experiência, assim, né? Pelo menos eu tive bastante essa experiência no Cinearte UF, lá em Niterói, né? Que era um cinema que só passavam esses filmes, né? A gente via os filmes, inclusive, todos desgastados, cópias, né? Cópias bem baleadas, bem acabadas. Cinema... E chegava lá, o filme ainda pegava fogo no meio, era um negócio... Mas a experiência de você ver um filme numa sessão da meia-noite com a galera, e você ter... É uma festa no cinema, é uma outra relação, né? No Rio tinha o Estação Paissandu, as pessoas tinham essa relação com o cinema. Essa relação com o cinema se perdeu. Se perdeu. Né? Hoje, talvez, a gente tenha essa experiência nos festivais. Quando você tem um festival, você vai ver filmes que se propõem a experimentações, alguns filmes... a maioria tem um discurso mais claro, né? Menos... uma proposta menos sensorial. Né? Eu acho que um filme desse ele tem uma proposta muito sensorial, mas nos festivais a gente tem muita oportunidade de ver filmes ainda com essa característica sensorial, né? A questão não é você... Porque essa história de uma narrativa que você é capaz de acompanhar, que você pode acompanhar, mesmo que essa narrativa ela crie algumas dificuldades, mas é um pouco um jogo, né? Um filme de suspense, esses filmes de mistério, eles propõem alguma dificuldade, mas que, na verdade, são um jogo, né? Um pequeno jogo, que vai se revelar ali no final. Não existe um mistério real, entendeu? Inclusive, normalmente, esses filmes de mistério são ridículos, porque eles roubam no roteiro, né? Eles escondem a informação. Porque um filme de mistério que esconde a informação não serve para nada, né?
Assim, qual mistério? Assim, ó, o mistério do livro roubado. Aí você não vê, você não, o cara esconde as informações, foi roubado aonde, quando, porque aí te revela no final. Assim. Não tem nenhum mistério isso, né? Tem alguma coisa ali que, então, normalmente, para mim, é muito... Porque o cinema possibilita isso, né? Eu mostro o que eu quero mostrar. Então, se eu não mostro o que aconteceu só porque isso significa o mistério do filme, né? E eu tenho que revelar isso só no final, isso para mim não tem graça nenhuma. Eu prefiro esse mistério do Bang Bang, né? Esse mistério o que perpassa ali aquele... Qual a questão da narrativa, né? Se a gente pensar que... Né, o Bang Bang, eu não sei, me lembro nem de que ano que é, 70 e... Alguém vê... Qual é o ano do Bang Bang? 71, né? 71 é auge da ditadura. As pessoas estão sumindo na rua, né? E o que é o governo militar? Ele é o governo da família, da tradição da família e da propriedade. Né? Quando você vê aquela... O que são os bandidos? É uma família. Né? É um pai, uma mãe, um filho, uma coisa assim. Que eles ficam ali, né? Onde é que está né? Quem é o personagem? Então, assim, e o medo de ser capturado, assim, né? O Perey está vivendo uma aventura que não tem nada a ver com eles, mas eles estão ali o tempo inteiro. Então, ele está vivendo um romance, né? Um romance que também não é um romance, né? Um romance, né? Que pode ser, pode não ser, é uma coisa que está rolando ali entre aqueles personagens, né? Entre o par romântico, que a gente pode dizer assim, né? O Perey e a outra atriz ali, aquele par romântico ali que tem seus encontros e desencontros durante o filme. E aquela família de bandidos que estão seguindo eles ali, que estão seguindo o Perey, que sequestram ele, né? Meio que leva para averiguações. Isso era a ideia, né? Ser levado para averiguações era o medo, né? Daquela época, assim. Então, para quem está vivendo aquele momento, talvez aquilo seja o óbvio, né? O óbvio. Assim, e a gente perde essa dimensão, fica, né, só a loucura, né, dos personagens. Agora, ele reproduz também essa proposta de um cinema sensorial, de um cinema de... Porque, assim, não preciso ter uma... Porque o cinema que conta história é o cinema clássico narrativo. Tudo tem que se amarrar em algum lugar, tem que ter uma explicação, tem que ter não sei o quê, tem que fazer esse sentido. Então, a proposta não é essa, né? E aí também tem um pouco isso, assim, de que você não precisa contar piada, né? Não precisa explicar a piada, né? Explicar a piada é a morte da piada. A piada que precisa ser explicada é a morte da piada, né? Significa que ela não teve graça. Né? E, então, ele vai brincar com isso, né? Aquela máscara de macaco é a máscara do Planeta dos Macacos, né? O cara comprou lá nos Estados Unidos e trouxe para ele botou no filme ali. Então tem essa conexão hollywoodiana, né? Com essa superprodução. Você vê que tem uma música, né? Que é grandiosa o tempo inteiro, né? Tirada de trilhas sonoras né? Lalo Schifrin, são autores da música do 007, né? Então ele está dialogando aí com esse grande cinema, né? E o uso da câmera é bastante criativo, né? Aliás, bastante... que usa muito as possibilidades de movimento que os elementos da cidade oferecem, né? Aquela coisa da oficina. Então, ele está ali a câmera está num guindaste, está se movimentando junto com o guindaste. Está num carro, ela se movimenta junto com o carro. Está no elevador, se movimenta junto com o elevador. Então, os movimentos de câmera estão atrelados ao movimento de elementos que estão ali, que pertencem à cidade, ao universo urbano. Esse talvez seja o interessante, né? Porque a gente tem uma movimentação de câmera que vai marcar o cinema nacional, né? A marca do cinema nacional, do cinema novo, que é anterior a esse cinema do André Tonati, né? Que a gente pode considerar assim, o cinema Udi Grudi. Eu acho que
na história do cinema, ele está sempre sendo enquadrado mais como o cinema Udgrud, seria o cinema underground americano, né? Mas aí no Brasil, o Glauber aportuguesou o termo para Udgrud. Seria um cinema Udgrud. Então, o cinema novo era o cinema da câmera na mão, que é o nosso próximo exercício. Inclusive, para o próximo exercício, a gente vai ver um filme que foi todo feito com a câmera na mão, que é O Desafio, né? A fotografia do Jimmy Lutfi, o irmão do Sérgio Ricardo, que faleceu há pouco tempo. E que é o Steadicam humano, né? O Jimmy Lutfi é conhecido como esse grande cara da câmera na mão, assim, cuja escola hoje em dia é respeitada no mundo inteiro. Você vai ver, até procurando aqui, né, tem uma cena de uma série chamada Dark, né, que trabalha bastante com essa movimentação de câmera, que você vê ali, é a escola do Jimmy Lutfi, né, no mundo. Né, o uso da câmera na mão de um jeito, né, criativo, interativo, autoral, né, que é uma característica do cinema novo, né? Praticamente depois tem uma já está até lá nos filmes extras, né? Um documentário da Márcia de Hayek sobre o Jimmy Lutfi, né? E aí eu acho que tem alguns depoimentos, alguns muito interessantes. Alguém fala que se escrevia roteiros pensando no Jimmy, que nem você pensa, vou escrever um roteiro para o Tom Cruise, escrever um roteiro para o Lázaro, né? Porque você pensa no ator enquanto personagem, você escreve um filme para aquele ator-personagem. No cinema novo, não, se escrevia filmes para o Jimmy, que era a câmera. Era a movimentação de câmera que animava, que era um estímulo à criatividade daqueles cineastas. De uma certa forma, o André Tonati, ele mantém o respeito a essa ideia da câmera, da movimentação da câmera, enquanto uma marca desse cinema jovem, né, que, de alguma forma, produz que atiça a sensibilidade estética da juventude, né, que, né, faz as sinapses acontecerem. Então, o André Tonati respeita essa coisa da movimentação de câmera, mas ele vai num outro nível, né? Ele já não é a câmera na mão, é a câmera usando de algum artifício para se mover, que é o que o cinema americano faz, a grua, né? Aqueles elementos, né? O Steadicam é um grande exemplo, né? Da câmera, da necessidade desse cinema norte-americano de uma câmera que não aceita a presença do humano, né? Essa câmera que tem que voar como um deus, né? Porque a câmera na mão, ela revela um pouco da presença do humano, porque ela trepida, ela, né, tem o fôlego do câmera aparece ali, tem algo de humano ali. No caso do cinema americano, isso tem que tirar. Então, o Steadicam é essa, né? Essa maquinária. O Steadicam é uma ferramenta que você coloca no corpo, né? Ela foi criada na década de 80, né? Iníciozinho dos anos 80. E o primeiro filme que vai usar é o Rock um lutador, né? Inclusive, a propaganda do Steadicam era o criador do Steadicam brincando com as sobrinhas dele naquela escadaria, que depois vai ser a escadaria que o Rock vai subir, né, da biblioteca lá sei lá, Pensilvânia, será que lugar é aquele? Você se lembra dessa cena, né? Do Rock Balboa, sobe a escada e... Anos antes, a propaganda do Steadicam, o cara, quando fabricou esse equipamento, ele fez a propaganda lá. Então, de uma certa forma, o Rock Balboa, ou pelo menos alguma parte ali do roteiro, foi construída pensando no uso desse equipamento. É muito interessante essa, né? Se reproduz essa fala em relação ao Jimmy, né? Enquanto o cinema novo, na década de 60, fazia seus filmes pensando no Jimmy,
O Rocky Balboa vai fazer um filme, né, o Stallone, né, que é diretor e roteirista, acho, né, ele vai fazer um filme pensando no Steadicam, né, um aparelho. Então, o DIB é uma pessoa, o Steadicam é um aparelho. Então, o André Tonati, ele mantém o movimento, ele dialoga com essa maquinária do cinema, desse grande cinema norte-americano, das gruas, dos carrinhos. Eu cheguei a falar, né? Na minha época de trabalhar em cinema, que era totalmente impregnado da publicidade, que emulava esse cinema norte-americano, eu não ia para uma filmagem, eu não me lembro de estar numa filmagem, nem que ela fosse de um plano parado, fixo. Eu não me lembro de estar numa filmagem que não tivesse um piuí, né, que era esse carrinho hidráulico que pesa 1 tonelada, que você precisa de 4 homens para carregar, mas que, né, te dá um movimento super suave, você faz, né, você sobe e desce com som síncrono, e a câmera sobe e desce ali, porque ele é com pressão, mas era um negócio assim, né, de custo, assim, meio que absurdo, né? Mas eu não me lembro de ter filmes que não tivessem esse aparelho. Nem que ele ficasse guardado no caminhão. Pagava-se. Isso é quase como se fosse obrigatório ter lá isso aí. Entendeu? O Piuí, Piuí Dolly. Dolly, o nome normal é Dolly, mas é uma marca também. Tudo é marca, né? Eu não me lembro. Acho que é carrinho hidráulico, seria o nosso nome aqui, né? Mas é um Dolly. Para a gente ficou chamado, conhecido como Dolly, né? Mas é esse equipamento pesado, caro, e que faz movimentos onde o humano não aparece, porque a câmera vai retinha, se ela tiver que subir, ela vai subir no meio, né? Uma coisa, por exemplo, que marca o cinema americano em relação às outras cinematografias é que no cinema americano, o tripé, a cabeça do tripé, todo tripé ele tem uma cabeça que é separada. A cabeça do tripé é o que faz o movimento. O tripé é só um suporte, né? Mas a cabeça do tripé é que faz o movimento. Nos Estados Unidos, né, o que se usa é uma cabeça, todas as cabeças são hidráulicas, mas a cabeça americana ela é a manivela. Então, você tem uma manivela que roda assim e outra que roda assim. Você roda assim. O operador ele fica girando manivelas. Uma manivela faz os movimentos de empinar e outra faz os movimentos né, de virar para um lado, um para a direita e para a esquerda e outro para cima e para baixo. E aí, o exercício dos caras é conseguir fazer um 8. O cara tá bom para operar isso quando ele consegue fazer um 8 usando essas manivelas. Por quê? Porque o 8 força ele a fazer curvas que esse equipamento não é ideal para fazer curvas, ele é ideal para fazer percursos retos. Você sobe, aí anda para a direita, aí desce, aí anda para a esquerda. Então, o cara começa a fazer um 8 quadrado, quadradinho de 8, né? Ele começa a fazer o quadradinho de 8, e ele só tá bom quando... Olha o absurdo. O cara tem um equipamento que é ideal para fazer movimentos quadrados. Não, mas aí, o cara bom é o cara que transforma o quadrado num círculo. Aqui no Brasil, a gente nunca usou isso. Na Europa também não se usa. Em vários lugares do mundo não se usa isso. O que se usa é manivela, é mancho. Você pega e você opera. Você pega um mancho e você mexe para cima, para baixo, para um lado, para o outro, sem essa precisão. Mas o cinema americano desenvolveu essa mania pelo maquinário, que tem a ver com a mania pelo alto custo. Quanto mais caro, melhor o produto. Para eles, passa essa conexão é quase óbvia, né? O que é bom é caro. Não existe o que é bom barato. Então, câmera na mão, quer pegar uma câmera e filmar, é caro, é barato. Não pode ser um filme bom disso aí. Né? Então, o André Tonati, ele brinca. Isso também é uma brincadeira. Então, é uma brincadeira cinéfila também. Então, aquele público que conhece isso do cinema americano, porque vê nos filmes, você vê nos faroestes, aquela câmera é quadrada, ela anda aqui e tal. É precisa? É precisa, mas é quadrada. Aí você vê o filme americano, o filme europeu, a novela vague, com mancho, é outra narrativa. Cinema brasileiro que explora muito mais a câmera, né, mais malebolente, né, o movimento de câmera na mão, é outra linguagem. Então, o André Tonati está brincando com isso. Ele faz um filme que tem a música americana, que tem
um movimento de câmera que emula esse movimento da maquinária. Por isso que a câmera está sempre numa máquina. Está no elevador, está no guindaste do negócio lá da oficina, está dentro de um carro, às vezes está atrás de um carro, né, na frente, alguém ali que pode estar sentado no capô. Né? Cinema, a gente tem o que a gente chamava de câmera car, que é um carro preparado para receber câmera. Né? Um carro todo, né, com uma suspensão mais calibrada, o pneu mais vazio, rebaixado, e ele trepida menos, e ele tem plataformas para você botar. É um carro, você alugava isso, né? A produtora que eu tinha um câmera car. É um carro todo feito para você botar a câmera em cima. Né? Mas qualquer carro serve, você pode sentar no capô de um carro e fazer a câmera, o carro andar. Não pode andar é rápido, né? Mas em cinema você nunca pode andar rápido. Você pode ver, assim, Velozes e Furiosos, que é um filme que investe em corrida de carros. Você pode ver que aqueles carros que parecem que estão correndo a 200 km por hora, eles não ultrapassam a velocidade de 40 km por hora. Eles estão sempre devagar, porque a necessidade de filmar, né? É que existe uma relação, né, diferente entre o que você vê e o que está sendo... Né? O cinema é a arte do engano, você engana, né? Não existe esse uso, né, da linguagem para criar uma impressão, mas na hora de filmar você precisa usar dos artifícios. Né? Então a câmera é sempre mais lenta do que aquilo que ela pode parecer no resultado final. Então ali, né, o André Tonati está brincando com isso. E acaba, por fazer essa brincadeira com esse cinema americano, desses grandes movimentos de câmera, de gruas, carrinhos, grande maquinária, né? Por fazer essa brincadeira, acaba que ele explora os elementos dessa linguagem, né? Que é o que a gente vai ver no texto, que tenta... Né, é outro americano, né? Esse cara aqui vai reproduzir a lógica americana, né? Não, existem tantas formas de fazer o movimento, assim, assim, assado, que representa isso, isso e aquilo. É um inventário de todas as técnicas, né? Isso que ele se pretende. Então, você tem ali, é um inventário de todas as possibilidades de movimento. É isso que ele tenta fazer ali, né? E acaba ajudando a gente no sentido didático, porque eu começo né, a entender as possibilidades, né? Organizar o meu repertório, né? Ele fornece o índice. Então, ele organiza o meu repertório, né? Movimento aparente, movimento real. Mas são as possibilidades de brincadeira, né? Nos exercícios deu para ver várias brincadeiras com essas possibilidades, né? Movimentos que cruzavam, né? Movimentos principalmente quando conseguia juntar movimento de personagem com a movimentação de câmera. Parte do exercício, né? Quem fez com objetos parados teve uma facilidade ali. Tinha dificuldade de mexer, né? Mas aí cada um na sua dificuldade. Mas quem lidou com personagens, né? Deve ter enfrentado essa dificuldade do timing entre mexer a câmera e a ação do outro, né? Que é talvez uma das grandes preocupações na hora de filmar, que não tem quem ensine, não tem jeito para isso, né? A gente ensina a botar a câmera, ensina a iluminar, a gente fala, né? Mas na hora de interagir com o ator, é a sua experiência. É claro que se você estiver tranquilo com tudo, você interage bem com o ator. Agora, se você estiver preocupado com a luz, com não sei o quê, não, peraí, não. Você tem uma relação tensa com o ator, né? Mas quem brincou com o ator pode ter percebido como é que surgem estratégias para fazer marcação, né? Você entra agora, quando entrar, eu mexo, eu não mexo. Não é isso? E aí? Alguém tem algum comentário sobre isso? Alô? Me escuta? Sim. A
questão da movimentação da câmera, essa dificuldade, eu senti bastante. Principalmente porque meu personagem foi meu cachorro, não cooperou muito. E aí o meu espaço estava bem curto. Foi onde eu mais, sei lá, senti dificuldade de conseguir fazer esse movimento que fosse bonitinho, certinho. Realmente só na prática para tentar, para fazer. E eu percebi também, teve no vídeo que você botou, teve um que eu olhei que tinha um rapaz, né, que ele estava falando no celular, e ele ia do lado até o outro, né, que era o outro plano, e eu percebi que, tipo assim, realmente teve que haver uma conversa, uma sincronização lá, porque ele foi indo devagarzinho para a câmera ir pegando lá. Deu para ver que realmente era uma parte difícil dessa sincronia. Mexer a câmera é difícil. Né? Mexer a câmera é muito difícil. Quer dizer, você tem que entrar Por isso que talvez o Dib seja a grande marca, porque é o cara que conseguia filmar. E é engraçado, porque ele vinha da TV, né? Ele andava com a câmera. E ele Na verdade, o grande lance é você entender essa movimentação que a gente fez com o equipamento, né? Essa coisa assim, quando você tem o equipamento que te dá a horizontal, ele te dá uma unidade do movimento. Então, praticamente vocês só tinham que se preocupar com o ritmo. O movimento estava dado. Você decidia fazer um zoom, um traveling, uma panorâmica, né? O movimento que você decidia fazer estava decidido. Aí você se preocupava com o quê? Com o enquadramento final, enquadramento inicial, né? Os dois enquadramentos. E aí vinha a questão do ritmo. Né? Por isso que casa tão bem essa coisa da bateria, né? Eu acabei colocando logo uma música também, bateria, porque eu sabia mentalmente que a questão do ritmo ajuda a marcar o movimento, porque o movimento de câmera é ritmo. Né? Você pode ir na frente do personagem? Pode, mas isso cria uma narrativa. Né? O tempo que você chega para o personagem chegar depois, se você vai junto, se o personagem se atrasa, tudo isso cria... Quer dizer, pode estar dentro do seu planejamento, daquilo que você quer, pode não estar. Né? Normalmente, por exemplo, seria feio, né? A gente pode considerar que, para uma cena, é feio a câmera se adiantar e o personagem que eu estou acompanhando ficar para trás. Parece que a câmera não acompanha o personagem. Poderia ser feio. Mas imagine uma cena onde esse personagem está indo encontrar a namorada. Aí a câmera se adianta e vai para a namorada. Essa câmera passa a representar a própria ansiedade dele de encontrar com a namorada. Aí fica bonito. Então, o que para uma cena é feio, para outra é bonito. Então, isso tem muito a ver com contexto. Não dá para eu dizer é certo, é errado. É uma sensação, né, que tem a ver com a sua conexão com aquilo que você está fazendo. Aí tem a nossa questão. Né? A maioria dos nossos trabalhos, eles não têm um roteiro, eles têm Você descobre, né, o que você pode dizer ali na hora. Aí tem pessoas que criaram roteirinhos, né? Coraçãozinho que sobe e tal, criaram uma narrativa ali. Outras eram simplesmente a narrativa ia ser criada só pelo movimento. Que narrativa é essa? Quando você tem uma narrativa, passa a ser um pouquinho mais fácil de você criar o ritmo, né? Tem uma ali que tem um ritmo muito bom, que é a coisa do baralho. Né? O cara mostra um trunfo, o outro chega, está cheio de trunfo na mão. Tem um ritmo ali, né? E tem um diálogo que fica redondinho, que dá para você acompanhar. Né? Então, ajuda, se você souber o que dizer, ajuda você a movimentar a câmera. Mas o nosso exercício, ele é um exercício, como todos os exercícios, eles são bastante livres nesse sentido, o que acaba sendo uma dificuldade, né? Que você tem que resolver, ou pode não resolver, tá tendo que resolver só pelo movimento, pelo feeling do momento. Né? Ali, talvez, com o cachorro, talvez... pelo próprio espaço, né, pelo desinteresse da parede, cabia um movimento mais rápido. Né? Você talvez solucionasse melhor se desse um movimento mais rápido. Sem acompanhar, você sabia que ele estava ali, que de um lado você pega tudo, do outro lado você pega tudo, o meio não interessa. Então, o movimento mais rápido talvez fosse mais interessante. Enfim, mas você descobre isso no momento, né? Que é a grande forma como os nossos exercícios
acabam acontecendo, né? Se você tiver um roteiro, fica mais fácil. Mas enfrentar a dificuldade no momento com as dificuldades que se apresentam também é interessante. Sim, o mais rápido realmente, tipo, na hora, minha intenção não era essa, eu vi que o que eu tinha como roteiro, entre aspas, não ia dar certo. E aí, na hora, eu tive que mudar o roteiro que eu tinha feito, digamos assim, e eu percebi que o movimento com a parede muito demorado não ia ficar legal, mas também não foi possível fazer muito rápido, porque ia desestabilizar, ia ficar, enfim, não deu. Aquele corredorzão, cara, você tinha que ter feito, era um traveling ali, aquele corredorzão ali era... Pois é. Jogava então, aquele negócio, botava o pano de chão, o celular no rodo, e ia com o rodo atrás do cachorro. Era o que eu queria, era o que eu tinha intenção de fazer mesmo. Era mais ou menos isso, mas não deu certo. Mas tudo bem, eu não tenho certo e errado nesse exercício, vocês já sabem disso, né? Sim, sim. É a experiência, é sentir as dificuldades, é sentir que, assim, que é interessante você ver que, poxa, eu fiz um exercício, senti uma dificuldade, aprendi alguma coisa com esse. Mas para fazer filmes, significa enfrentar, por dia, 30 dessas dificuldades, 20 dessas dificuldades. Né? Você vai filmar uma média de 20, 30 planos por dia. Né? Até menos, 15 planos por dia, mas 30 takes. Né? Então, é sentir que você aprende enfrentando essas dificuldades todo dia, como ser jogador, né? É treinar mesmo, enfrentar. Quanto mais você treina, mais recursos você tem para solucionar problemas e fazer de outra forma. Então, fazer filme, fazer cinema, principalmente fotografia de cinema, é fazer isso várias vezes. Né? Fazer qualquer filme, qualquer projeto. Seu filho pediu, eu quero fazer um filme, pai. Você vai, bora agora, outro. Os amiguinhos faz. Está praticando para poder criar esse repertório, criar essa... Poxa, mas eu passei por isso ontem, passei por isso semana passada. Isso aqui não deu certo, isso aqui pode dar, vamos mudar, né? E está ali buscando as soluções dia a dia. E aí? Sim, inclusive isso aí que você fala do treino dá para usar bastante coisa, não é só com cinema, né? Se você passar por algumas certas experiências, você vai ter uma bagagem maior para lidar com futuros problemas em qualquer área do conhecimento. Eu vejo isso bastante na área de criação, né? Mas porque tudo tem o seu lado físico, né? Se você é roteirista, você tem um treino físico que é escrever. Então, você vai escrever. Não importa se eu vou escrever cinema, lista de supermercado, você se adapta a escrever constantemente. Né? Poesia, você tem uma prática da escrita. Né? Se você é fotógrafo, é isso. Se você é cenógrafo, é outra coisa, né? Você vai arrumar a casa, você vai mudar de decoração. Se você não está trabalhando, mas está se sentindo que está perdendo a manha, você, vou mudar a minha decoração, vou tirar essa toalha, esse armário, mudar de lugar, pintar a parede. Você, seu tempo inteiro está buscando exercitar aquilo que a sua prática profissional vai demandar mais. E você também exercita porque é aquilo que você gosta. Você tem um feeling, né? Você se aproxima daquilo ali. Então, mas cinema, como tem essa conexão com um equipamento, que é a fotografia de cinema, né, que tem essa conexão com um equipamento, e um equipamento que tem vários elementos para você ajustar, e que é natural você esquecer, né? Você pensar assim, a gente está mexendo no celular, meio que ali, né? Mas se você pegar uma câmera maior, você tem que fazer o foco, você tem que acertar a exposição, né? Aí vai mexer no ISO, vai mexer no diafragma, vai mexer no obturador, né? Tem que fotometrar, tem que iluminar, tem que ver a movimentação de câmera. Então, para cada plano, você tem que ver uma lista, né? Um checklist de elementos
bastante grande. Tem filtragem, não tem? Tem filtragem na luz, tem filtragem na câmera, né? O cenário, como é que vai, essa cor, tal, o ator, o roteiro, você tem que juntar um monte de elementos. Então, a prática, né, envolve muito isso, né? Se você é músico, toca violão, você tem que treinar todo dia o seu violão, né? Se você... Não adianta, né? Tem sempre uma conexão aí. Ok? Alguém mais? Ok. Tem alguma questão? Ô, professor, eu queria saber Sim. eu não sei se tem muita resposta para isso, mas eu queria saber se você tem alguma experiência a passar em relação a, tipo assim, a gente conseguir desenvolver, enxergar esses planos da gente de forma criativa, né? Saber o que a gente vai filmar, se você tem alguma dica para isso, digamos assim. Acho que eu comentei isso lá na primeira aula, né? Aquela questão do livro do Edgar Moura, que eu acho engraçado. Ele fala que se você é fotógrafo, você tem que ler o Cânone Universal. Na verdade, é uma lista de livros, né? Tem um livro do Harold Bloom, né? Que é o Cânone Universal, que ele vai dizer como é que vai falar sobre esses livros que surgiram e que são considerados o Cânone Universal, né? Seriam essa quantidade de livros aí. E assim, poxa, mas eu vou ser fotógrafo, tem que ler Madame Bovary, A República, né? Porque faz parte do Cânone Universal. Assim, é isso. É essa experiência que vai desde literatura até, ou seja, aumentar sempre o seu contato com os elementos criativos, o mundo da criatividade, a arte, artes plásticas, cinema, diversificar. Então, não adianta ficar vendo só Harry Potter. Lê Harry Potter, vê Harry Potter e vai na Comic-Con do Harry Potter. Você não vai ter repertório. É muita pobreza. Agora, também não dá para deixar de ver. Você vai ver Harry Potter, vai ver não sei o quê, vai ver... Então, é uma questão de repertório mesmo. É um pouco se descobrir no mundo, né? Ver filme, fazer filme. Não tem jeito. É ver filme, fazer filme. Desenhar. Para quem faz fotografia, desenhar é muito bom. Certo. Tá bom. Beleza? Beleza, professor. Então, vou dar um stop na nossa gravação.